Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai eterno e soberano Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, queremos agradecer a oportunidade de nos colocarmos diante da Tua presença nesta manhã, apresentando diante de Ti, Senhor amado, a vida do Mário, do meu nosso irmão querido, que estava ali no UPA ontem, Senhor amado, para ser medicado por conta da sua condição física, que o Senhor possa visitá-lo, ó meu Deus, que o Senhor possa visitar os seus brônquios, os seus pulmões, que o Senhor possa visitar o seu sistema respiratório, que o Senhor possa tirar toda a friagem do corpo do Teu servo, Senhor amado, que o Senhor possa agir, ó Pai querido e santo, na vida dele, para que ele possa, Senhor amado, estar aqui conosco, para que ele possa, Senhor amado, levar a sua vida com conforto, com saúde, para que ele possa cuidar das coisas do dia a dia. Visita, Senhor amado, a vida do teu servo, Senhor amado, sua saúde. Acrescenta-o, ó Pai querido, e fortalece-o na tua presença. Visita, Senhor, os demais irmãos que estão aí, Senhor amado, nos seus afazeres e que estarão cooperando aqui conosco na data de hoje ou que estarão vendo esses vídeos mais tarde. Que o Senhor possa tomar a todos nas tuas mãos e que o Senhor possa usar-nos, tanto a mim como a Tamires, Senhor, como instrumento teu, para falarmos da tua palavra, e aqueles que estiverem entrando e que estiverem participando, usa-os, ó Senhor, de uma forma poderosa, para que essas mensagens, ó Senhor amado, que vêm de ti, alcancem os corações e que possam convertê-los, né, Pai, que possam tocá-los, para que o teu Espírito Santo possa fazer morada. Se conosco aqui nesta manhã, eu te peço, no nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre, ó Pai. Amém e amém. Amós capítulo 9, tem um tema aqui na minha Bíblia. Visão da ruína do altar, promessa de restauração. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel e estremeça os umbrais e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até o último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem ao cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. E se ocultarem os meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. E se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, para que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles, para mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete. E todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como o grande rio, e se submergirá como o Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abobada fundou na terra, e o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Filhos de Israel, não é verdade que vocês são para mim como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não é fato que eu tirei Israel da terra do Egito, os filisteus de Caftor e os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei da face da terra. Mas não destruirei por completo a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. De todos os pecadores do meu povo morrerão a espada, os que dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar suas brechas, e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era, nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom, e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que os que lavra
virá logo após o que colhe. Os que pisa as uvas virá logo após o que lança semente. Os montes destilarão vinho e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e comerão dos teus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor. Bom, então aqui o capítulo 9 de Amós, né? Ele traz aqui uma última visão do profeta Amós, referente à situação de Israel, né? Ele já havia tido algumas visões a partir do capítulo 7, né? Onde ele viu lá, ele diz, o Senhor me mostrou o seguinte, eis que se formava uma nuvem de gafanhotos, então ele viu ali a nuvem de gafanhotos, depois ele viu fogo, aí ele viu extinção de fogo, aí ele viu prumo, né? No 7, verso 4, ele diz, né, depois o Senhor Deus me mostrou o seguinte, eis que o Senhor Deus chamou fogo para exercer a justiça, este fogo consumiu o grande abismo. Então, é um livro em que ele fala de algumas visões, né? Mostrou-me também o Senhor um prumo, né? E aqui a última visão de Amós, ele vê o Senhor que estava em pé junto ao altar, né? Então, a sentença, né, está determinada. Até então, o capítulo 8, né, Amós vinha dizendo, olha, arrependam-se, olha, levantem-se, o juízo do Senhor está chegando, mas ali havia, né, ainda uma luta, uma esperança ali para que houvesse um arrependimento, para que houvesse uma conversão, e ele estava explicando ali para o povo o porquê que Deus está virado, né, mas o povo não queria, o governo, né, local, não queria que Amós estivesse ali, porque para eles estavam passando por uma situação de paz, eles estavam passando por uma situação de prosperidade, eles estavam ali, para eles, né, os governantes estavam confortáveis com aquela situação, né, para os sacerdotes de deuses estranhos, né, porque eles não estavam servindo ao Deus de Israel, eles tinham os seus bezerros, né, para eles estavam confortáveis. E ele falou, ó, volta para tua terra, prega lá, lá em Judá, porque nós estamos bem, né? E por anos, né, a fio, então Amós voltava ali, trazia uma mensagem, Amós saía do conforto da sua casa ali, e ele estava anunciando a palavra, mas eles não quiseram receber. Só que aqui no versículo 9, a visão dele já não era de fogo, já não era de gafanhoto, já não era de prumo, já não era de fruta madura, né? Era o Senhor em pé diante do seu trono. Então, quando o Senhor se levanta, né, é para dar a sentença, né? Então ali estava determinado. E nos versículos seguintes, o Senhor deixa claro o seguinte: vai acontecer, está determinado, vocês serão entregues a um governo estrangeiro, o mal sobrevirá sobre vocês e não há lugar por onde você possa se esconder, né? Então, o tempo de intercessão aqui, ele terminou. A gente vê no capítulo 7, no verso 2 aqui do livro de Amós, que Amós diz aqui, Senhor Deus, perdoa por favor, como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou, isso não vai acontecer. Ou estendeu ali um tempo mais para o arrependimento, né? Então o poder da intercessão, né? O poder da intercessão, o poder da oração. Abraão, quando orou ao Senhor, né, para que ele não destruísse lá a região onde estava Ló, né? Ele falou, mas Senhor, se houver ali 10 justos, se houver 8 justos, se houver ali tantos justos, o Senhor vai destruir, o Senhor não vai ter amor por aquelas pessoas? Ele falou, não, se houver essa quantidade aí eu não destruo, não. Mas não tinha, né? Então Deus tirou o pouco que tinha lá, as 4 pessoas ali, né? Uma, inclusive, não conseguiu sair porque olhou para trás, e tirou então Ló com as suas filhas. Então a oração, ela tem, né, a sua importância, a intercessão, ela tem a sua importância, ela pode mudar algumas coisas, né? Só que aqui não havia mais tempo para intercessão, né? O Senhor já havia determinado, olha, pode bater aí nas colunas do templo deles, você pode bater aí, encostar
no altar aí, porque tudo vai ser destruído. E quando ele fala desse templo, ele não está falando do templo de Judá, ele não está falando lá de Jerusalém, ele não está falando lá da capital do Reino do Sul, né? Ele está falando tudo aqui referente ao Reino do Norte, a Israel e Samaria, os templos que eles construíram lá em Dan e em Betel. Então é esse templo que seria destruído. O Senhor estaria exterminando, então, o sistema pagão, né? Que foi instituído ali no meio das 10 tribos, quando elas se separaram ali de Judá, né? Então Jeroboão se separou ali do governo de Roboão politicamente, instituiu uma religião pagã, né? Bezerros de ouros ali, construiu templos para que o povo não se voltasse para Jerusalém e para o templo do Senhor. Então houve uma separação política e esse político, então, ele separou a questão espiritual. Então, quando Israel pediu um rei para o Senhor preparou um rei para eles ali, da descendência da casa de Davi, né? Da descendência de Judá. Aí o povo saiu dessa petição que eles haviam feito, foram para uma outra pessoa, né? Foram pedir apoio ali para Jeroboão, e ele mudou todo o sistema. Falou: já que vocês estão vindo para mim, então tudo vai mudar. E ali naquele reino, então, houveram 19 reis ali que permaneceram nessa questão do afastamento de Deus, né? Mas Deus, ele é o Senhor de toda a terra, é aquele que havia feito a promessa para a nação, para a descendência de Abraão, e eles também eram descendência de Abraão, eles estavam debaixo dessa cobertura espiritual, e o Senhor queria trazê-los, né, para correção, queria trazê-los para que eles continuassem nos propósitos do Senhor, aos quais eles estavam dando as costas. Então, nesse momento aqui, né, o Senhor se levanta do trono e ele fala assim: ó, vou destruir esse sistema religioso de vocês, vou destruir aí esses templos que vocês fizeram, e vocês não vão ter para onde fugir. Então, o julgamento de vocês, o afastamento de vocês foi político, foi espiritual, e eu vou visitá-los nessas esferas, né? E para que haja uma correção. Então, quando ele fala, bata nos capitéis das colunas aí do templo, para que os umbrais comecem a tremer e os pedaços caiam sobre a cabeça de todos eles, matarei a espada os que restarem, nenhum deles fugirá, nenhum escapará, ainda que cavem para chegar ao mais profundo do abismo, a minha mão os tirará de lá, se subirem ao céu, de lá os farei descer, se eles se esconderem no alto do Carmelo, irei atrás deles e lá os tirarei, e caso se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem levados para o cativeiro pelos seus inimigos, dali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Então, a justiça de Deus, a medida de Deus ali foi atingida e a justiça seria manifesta, o tempo de misericórdia passou e não haveria onde se esconder. Então, o Carmelo ali, ele era uma coluna, ele era uma cordilheira, na verdade, não era um monte, né? Era uma cordilheira que tinha vários metros de extensão e tem várias cavernas. Então, toda vez que haveria ali uma perseguição, que um exército inimigo chegaria e eles estavam prevenidos disso, eles fugiam ali para a cordilheira ali e se guardavam ali em algumas cavernas, né, para não serem encontrados e não serem vítimas ali da violência. Mas o Senhor está dizendo, né, que não teria para onde escapar, porque Ele é o Senhor de toda a terra. Se a gente olhar lá o Salmo 139, o salmista ele fala sobre isso, né? Ele fala, quer ver? Então essa questão do pecado, né? Essa questão do tempo que o Senhor nos dá para arrependimento, da palavra que vem, da exortação. Deus levanta os seus profetas, levanta a pessoa, levanta a família, levanta estranhos, mas aí a gente tem a escolha, né? E aí, quando vem o tempo da justiça, não tem para onde se esconder, né? O Senhor aqui no Salmo 139, ele começa assim, né? Sabes quanto me assento e quanto me levanto. O Senhor sabe, né? Quando me assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos, observa o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, as palavras ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, conhece toda
tudo que vou dizer, tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e tão elevado para que eu não possa atingir. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, o Senhor está lá. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, também estarei lá. Se tomo as asas da alvorada e me detenho dos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo às trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim será noite, até a própria treva não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia para ti. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. E aí ele vai falando, né? Então Deus conhece o pensamento, Deus conhece a tua palavra antes de você falar, Deus conhece os teus caminhos, o Senhor, ele pergunta, por onde eu me esconderei do teu espírito, né? Então, aí ele relata a onisciência, a onipotência, ele relata a onipresença de Deus, né? E aqui, Amós, ele faz um paralelo com isso, né? Ele fala assim, não tem para onde você se esconder, não tem para onde você ir. O salmista já disse isso lá atrás, né? E era um texto que não era desconhecido do povo. Então, quando ele faz referência a isso, traz à memória, né, o que o salmista estava dizendo. Claro que o salmista ali estava exaltando o Senhor, estava exaltando a sua beneficência, o seu cuidado, a sua maravilha, estava exaltando. Mas do lado contrário também é verdade, né? Então, o Senhor, ele é aquele que sonda os nossos caminhos, é aquele que sonda os nossos pensamentos, é aquele que sabe da palavra antes mesmo que saia da nossa boca e que não tem escuridão para Deus. Para ele, a noite e o dia é a mesma coisa, né? Então, ele diz, né? Amós traz essa palavra aqui nesse texto para o povo e está decidido, né? Agora o juiz já está de pé e não haveria misericórdia, né? Então, quando a gente lê esse texto, você fala assim, imagina, como assim? Com um Deus de amor, como é que Deus vai fazer isso com o seu povo? Não, um Deus bom, como é que ele vai fazer isso com aquele que ele levantou, né, e tal? O Senhor fala, não, farei sim, porque vocês chegaram na minha medida e não quiseram, né, ouvir aí a minha correção. Então, o verso 5, ele fala, porque o Senhor dos exércitos, é o que toca na terra e ela se derrete, e todos os seus moradores estarão de luto. Toda a terra subirá com o Nilo e baixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e firmou a sua abóbada sobre a terra. Ele é o que chama as águas do mar e as terras sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Então aqui o Senhor reforça a sua onipotência. Ele falou no versículo anterior aqui a respeito da sua onisciência, né? Ele falou assim a respeito da sua onipresença, na verdade, né? Falou da sua onipresença, que não haveria lugar para se esconder do Senhor. E aqui ele fala da sua onipotência, né? Não tem, então a vontade do Senhor, ele será feita. Ele é aquele que tem o poder para fazer todas as coisas. Filhos de Israel, não é verdade que vocês são para mim como os filhos dos etíopes, diz o Senhor? Não é fato que eu tirei Israel da terra do Egito, os filisteus de Caftor e os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estarão contra este reino pecador. Eu os destruirei da face da terra, mas não destruirei por completo. Então, até aqui, Deus começa a comparar Israel com as nações vizinhas. Ele fala assim, da mesma forma que eu tirei vocês do cativeiro do Egito, eu tirei os filisteus, eu tirei os etíopes. Por quê? Porque eu sou o Senhor de toda a terra. Então, o Senhor, ele quer dizer aqui que ele chamou Israel, entre todos os povos da terra, para ser uma nação santa, para ser aqueles que iriam pregar a sua palavra, seriam os sacerdotes entre todas as nações, mas que as outras nações também são dele. Ele não é Deus particular de Israel, né? Então, ele é o criador de todo ser humano, ele é o criador de toda a humanidade. Então, ele é o Deus da humanidade. Mas ele separou, sim, ali o povo de Israel para ser os sacerdotes do Senhor e fazerem a diferença, né? Para que eles fossem sempre um farol
né, a estar ali iluminando a humanidade através da sua palavra. E graças a Deus pelo povo de Israel, graças a Deus pelo Velho Testamento que nos foi dado por eles, graças a Deus porque o Senhor Jesus é da descendência de Abraão, graças a Deus porque o Messias veio de lá. Então o Senhor guardou sempre o remanescente e nós temos essa palavra, e o Senhor tem um trato com Israel, tanto que ele está lá colocado como um país novamente, depois de séculos. Então, Deus tem sim um cuidado com aquele povo, e Deus tem levantado a igreja para que nós sejamos instrumentos do Senhor e façamos diferença agora, nesse tempo que nós vivemos, chamado aí tempo da graça, né? Mas nós temos uma missão, nós temos um objetivo, nós temos uma finalidade, que é anunciar as boas novas do Evangelho, que é anunciar as boas novas do Senhor, que é levar uma vida diferente do que o mundo lá fora vive, né? Então, o mundo vai numa direção, mas nós temos a obrigação de orientar para que eles estejam se dirigindo na direção do Senhor, né? Para que haja uma mudança de rota. Então, quando a sociedade ela coloca algumas coisas, como na sociedade, ela fala: vocês são preconceituosos, vocês são não sei o quê, vocês têm respeito pela liberdade do outro e tal, não sei o quê. Não, nós temos a obrigação, né, de dizermos o que diz a palavra de Deus, o que o Senhor tem como princípio, e orientarmos as pessoas. Agora, se elas vão aceitar ou não, se elas vão se corrigir ou não, aí é uma outra coisa, aí tem a ver com o livre-arbítrio de cada um. Mas enquanto igreja, né, a semelhança aqui de Israel, nós não podemos compactuar com o pecado, né? Nós não podemos compactuar com o erro, nós não podemos compactuar e nos calarmos, né, diante das injustiças, que era o que Amós aqui estava fazendo, e como nós comentamos no capítulo 8, né, falamos um pouco sobre isso. Nós temos que anunciar esse Deus todo-poderoso, né? Então, esse é o papel de Israel no Velho Testamento, esse é o papel da igreja no Novo Testamento, ser instrumentos de Deus para alcançarmos as pessoas que estão fora desse entendimento, né? Porque o Senhor, ele é o Deus de toda a terra, ele é o Pai, né, de todos. Ele não tem um vínculo e um pacto só com a igreja, né? Ele não tem um vínculo ou um pacto só com Israel. O desejo do Senhor é alcançar aí toda a humanidade, porque toda a terra, então, ela pertence ao Senhor. E aqui, a partir do verso 8, o Senhor diz: mas apesar de tudo isso, apesar da correção que será feita, apesar dessa peneira que será passada aí, como nós veremos aqui no versículo, né? O Senhor, ele quer purificar o seu povo. A finalidade aqui não é só castigar como mal, né? É como um pai que corrige o filho, né? Ele não está corrigindo ali por vingança, né? Você não está ali colocando de castigo porque você quer o mal dele. Não, é para que ele entender que existem limites, que ele ultrapassou um limite, que ele errou, que ele deve buscar acertar, né? Porque senão fica muito fácil, né? Senão a pessoa não volta para o propósito. Então a correção do Senhor é sempre no sentido de que a pessoa tem uma correção de rota, né? Esse é o termo, por isso que é a palavra correção. Você está num caminho errado, você está num caminho ruim, e aí essa rota necessita ser corrigida. Mas para que haja correção de rota, às vezes é necessário que haja aí algum tipo de castigo, porque senão a pessoa não aceita, né? Ela quer continuar no que ela está fazendo, né? Então, quando a gente erra, quando a gente tropeça, quando a gente passa uma vergonha, quando a gente sofre uma dor, né? Isso causa uma reflexão maior. Isso te leva para o caminho que o Senhor quer te conduzir de verdade, né? Uma decepção, muitas vezes, né? Quantas vezes a gente não se decepciona, né? Você está indo por um caminho, você tem ali um negócio, você está num relacionamento, você tem a sua família ali, e às vezes a gente faz algumas concessões, né? Você sai até do que a palavra está orientando ali. Se não fosse assim, não haveria necessidade de correção, né? E aí vem a consequência, né? E aí a gente fala assim, puta, o que eu fiz, né?
nossa, estava tão desenhado, né? Estava tão dito, mas eu confiei, mas eu acreditei, mas eu, né? Enfim. E aqui, o povo de Israel, chegou o tempo dessa correção. E aí o Senhor está dizendo, né? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador. Eu os destruirei da face da terra, mas não destruirei por completo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Então, quando se passa a peneira, né? Quando você passa o grão na peneira ali, é uma visão de Amós, que era agricultor, né? Ele usa esse comparativo. E aqui, qual que é a finalidade de passar a peneira? É purificar, é tirar o joio ali, é tirar a palha, é tirar a terra, né? E manter só o que é realmente importante, né? E que o fruto não se perca, né? Não adianta você peneirar ali e perder ali o fruto, você perder ali, né, o que é bom. Não. A ideia é que caia só a palha, né? Então o Senhor diz: todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Então, tem pessoas boas lá no meio do povo? Tem. Tem pessoas honestas? Tem também. Tem pessoas direitas? Tem. E o Senhor está passando a peneira para que esses sejam salvos. Mas aqueles que estão no pecado, os convictos dele, aqueles que acham que nós estamos melhor agora do que como estávamos lá com Judá. Olha, nós estamos aqui numa condição melhor do que aquele povo estava lá. Só que nós estamos aqui no erro segundo o ponto de vista dele. Segundo o nosso aqui, para nós tá bom, para nós estamos curtindo, para nós tá tudo certo, né? Não estamos lá a igreja, o povo pegava muito no nosso pé, é um povo chato, é um povo, né, que tolhe a minha liberdade, eu quero ter liberdade, eu quero fazer o que eu quiser. Tá bom, mas quando a conta chega, para onde tu vai, né? Porque há um caminho que ao homem parece perfeito, mas no fim ele se mostra um caminho de morte. Há um caminho que para um homem parece correto, mas no final ele não é tão bom, né? Então, é necessário que a cada passo, né, o ser humano esteja ouvindo essa palavra do Senhor e ele esteja aí verificando a sua conduta, né? Só estou aqui pensando, né, que Deus, ele nos avisa todo dia, né? Isso, as coisas que aconteceram e o que vai acontecer, né? Porque muito do que a gente está lendo no Velho Testamento fala no Novo, e é o que acontece no nosso cotidiano, né? E o que vai acontecer é que ele avisa todo dia. Ele não traz nada na nossa vida, sobre nossa vida, sem que ele nos avise, né? Ninguém vai estar despercebido naquele grande dia. Nem os loucos, né? A palavra diz, tem uma palavra que diz, eu sou péssima de gravar onde está, né? Mas tem uma palavra que diz que nem os loucos, eles errarão o caminho. E eu observo que tem loucos por aí que eles conhecem a palavra, são conhecedores. Eles sabem, saem aí pela rua falando da palavra de Deus, sabe? Então, ninguém vai ser pego de surpresa. Então, ele estava ali, ó quantos profetas, né? Que Deus mandou para estar avisando o povo. E o povo sempre na desobediência. Porque muitas vezes a gente acha que, como o senhor comentou, né? Que o pecado é melhor, que o mundo é melhor, né? E às vezes a gente se arrepende, mas não se arrepende por inteiro, porque acaba fazendo de novo, né? Então, ele nos avisa. Ninguém é pego de surpresa, né? E aqui ele estava avisando, ele estava falando o que ia acontecer. Então, cabia ao povo a se consertar ou não, né? Mas não ia ter para onde correr, não ia ter onde se esconder, não ia ter. E Deus, ele está em todo lugar, né? Como é que a pessoa ia se esconder? Como é que a pessoa ia fugir? A gente pode fugir de qualquer pessoa. A gente pode se esconder. Hoje a gente pode trocar de número, né? Se a gente quiser se esconder de alguém, a gente troca de número, de WhatsApp. A gente pode trocar de rede social. Pode ficar offline, né? Não fazer Instagram, não fazer Face.
não fazer nada, trocar de cidade. Hoje a gente pode fazer isso para o ser humano, agora para Deus. Ninguém pode se esconder, né? E está com seus olhos abertos a todo momento nos olhando. Então é isso. Amém. Ainda no livro de Isaías, né, o capítulo 54, verso 5, o Senhor nos diz que Ele é o Senhor de toda a terra, né? Então, Ele diz, porque o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, né? E Ele é chamado de o Deus de toda a terra. Então, o Senhor, Ele tem o domínio sobre todas as coisas, Ele tem o domínio sobre todas as eras, Ele tem o domínio sobre todas as situações, mas o que a gente comentou, né, em outros momentos, a pessoa fala, mas se ele tem esse domínio, por que que o mundo está do jeito que está, né? O mundo está do jeito que está, porque o mundo, no tempo presente, ele jaz no maligno, né? E ele jaz no maligno porque Deus passou a autoridade do mundo para o ser humano e ele passou essa autoridade espiritualmente para o inimigo. Então, quando você escolhe, né, você escolhe fazer o erro, quando você escolhe andar debaixo da palavra que não é essa a palavra de Deus, debaixo da palavra desse sistema mundano, você está dando essa liberdade, você está dando esse poder para o inimigo com as suas próprias mãos. Então é o que a gente chama de vontade permissiva, né? Então Deus permite que você use o seu livre-arbítrio, ele permite que você faça as suas escolhas, mas ele não deixa, né, o culpado por inocente. Então, se você está plantando chuva, você vai colher tempestade. Se você não pergunta para o Senhor, se você deixa ele de lado, se você, na verdade, escolhe acreditar em outras coisas, né? As pessoas querem uma religião que não impacte na sua vida diária, né? Então eu quero uma religião que não me diga como eu devo proceder. Eu quero um Deus para ser servido, né? Então eu quero cortar uma árvore, fazer uma estátua, colocar ali em cima do móvel ali, e ali eu ponho uma moeda, ali eu faço uma oração, ali eu, né? Uma loucura isso, né? Mas é o que é feito. E ali, aquele é o seu Deus, porque o homem tem essa necessidade de se prostrar diante de uma divindade. O Senhor, ele reconhece, o homem reconhece a sua limitação, ele reconhece que há algo acima dele, né? O ser humano, quando ele olha para os céus, ele fala assim, nossa, todas essas estrelas, né? Se a gente está vivendo nesse planeta aqui, talvez exista vida, né, em outros lugares. Quando ele olha o planeta e ele descobre que o planeta está girando solto no espaço, ele fala assim, rapaz, quem que fez isso? Não fui eu que fiz, né? Então, os mares correndo aí em direção ao mar, e a evaporação da água, e a chuva, e as plantas nascendo, quem que plantou essas árvores todas aí? Então ele reconhece que existe algo acima dele que ele não tem, né? Ele não tem como explicar. Então, nós reconhecemos intuitivamente no nosso coração que existe um sobrenatural, que existe um algo muito maior. É impossível negar isso. O que o ser humano recusa é deixar que esse sobrenatural governe a sua vida, desde que ele quer se prostrar diante de um Deus que seja conveniente ao seu pecado, que seja conveniente à sua vontade, que seja conveniente ao erro que ele quer cometer. Aí quando você pega uma religião que tem uma moral, quando você pega uma religião que ela diz que você deve ter determinados comportamentos, o camarada ele já não quer, ele espana, né? Quantas vezes a gente não ouve falar assim, não, eu acredito em Deus e tal, mas a igreja prende demais, a igreja proíbe demais. Ah, não, eu quero ter um comportamento mais livre, eu quero viver a minha vida de forma plena. Então, quando você opta por isso num mundo de 7 bilhões de pessoas, cada uma querendo viver a sua vida de uma forma plena, alguma confusão deve haver, né? E é essa confusão que a gente está vendo aí nesse sistema de coisas. Mas o Senhor, né, que quer que o ser humano torne a ele, que quer governar sobre as vidas, ele não pode governar sobre as vidas daqueles que não aceitam como Deus, que não aceitam a sua autoridade, que não aceitam como Senhor, né? Então, é passada a peneira e a pessoa é avisada, ela é orientada, ela fala, escuta, esse caminho que você está indo aí é um caminho ruim. Esse Deus que você está servindo aí não é um Deus de verdade.
olha, Deus está te chamando aqui para santificação, Ele está te chamando para uma santidade, o Senhor está te chamando para uma correção, mas as pessoas não querem, elas querem ser independentes, só que não tem para onde ir. Na verdade, não tem, né? É uma ilusão achar que tem, né? Mas a pessoa, ela prefere insistir nesse sistema, né? E então não há muito o que fazer, senão seria uma violação do próprio livre-arbítrio daquele indivíduo, né? Mas é isso, é causa e consequência, é modo e tempo. Você vive ao seu modo e no tempo exato, a consequência daquilo que você está fazendo vai vir sobre a sua pessoa, né? Ah, mas eu sou honesto. Ah, mas eu sou direito. Ah, mas eu sou, nunca matei ninguém. Ah, mas eu nunca fiz nada disso. Ah, mas não sei, né? Tá bom, né? Ah, mas o cara lá era bandido, mas o cara lá fazia isso, o cara aprontava. Tá bom, ele se arrependeu, aceitou o Senhor como único, legítimo, suficiente Salvador, começou a viver debaixo dessa regra, começou a viver debaixo da lei, então ele está do lado do Senhor. Se o Senhor não existisse, ou se ele não existir, você, beleza, bom para você, né? Você viveu uma vida plena, você viveu uma vida livre, você fez o que você quis e tudo ficou na sepultura, 10-0. Mas e se não for assim? Então é causa e consequência, né? E isso serve para todas as pessoas que estão debaixo da terra. Serve para mim, serve para Tamires, serve para o Mário, serve para Ruth, serve para o Fábio, serve para, né? Todas as pessoas que estão no planeta. Você escolhe um lado, você dá o seu melhor e no final você aguenta as consequências, né? Mas que a palavra de Deus está posta, ela está posta, né? Que a palavra de Deus está colocada, ela está colocada. E lá no livro de Amós, quando veio o juízo de Deus, foi isso que aconteceu com o povo de Israel, porque a Síria veio e levou cativo o povo e espalhou eles pelo mundo, né? Que depois Deus acabou usando como uma fonte de bênção. E o Senhor, ele passou então essa peneira, né? E aí é uma questão de você olhar para a sua vida, né? Eu olhar para a minha vida, nós olharmos individualmente para a nossa vida e vermos, né? O que é o melhor, né? Você viver uma vida momentânea de alguns anos aí, segundo esse seu pensamento, segundo essa sua vontade, segundo o que você acha. E aí o pastor Enéas Tonini, ele tinha um folheto, né, na década de 60, ele foi muito famoso, foi muito usado esse folheto, né? Aliás, foram dois folhetos que ele escreveu e que ficaram muito famosos. Um dizia assim, né? Onde você passará a eternidade? Ah, eu nem acredito que existe eternidade. Então tá tudo bem, querido. É a sua opção. Mas antes de você fazer uma escolha burra, uma escolha apressada, reflita sobre isso, pense sobre isso, veja o que está acontecendo, né, ao seu redor, veja esse grupo por onde você está andando aí, o que eles estão plantando, o que eles estão lançando, pense bem, veja a palavra de Deus, dê o benefício da dúvida, porque você está negociando com a eternidade. Não é uma coisa que comprei uma camisa, não serviu, eu vou trocar. Ou então, comprei uma camisa, não serviu, eu vou dar para alguém porque, né, não vou trocar não. O preço não foi tão caro assim, é um valor que eu posso assumir, né? Não, você está negociando com a sua, não é com a sua vida terrena, você está negociando com a eternidade, né? É onde você passará a eternidade. Então, isso merece uma reflexão um pouco, né, melhor, né? Merece aí um cuidado um pouco maior. E um outro folheto que o pastor Enéas ele colocou, né? Ele na época, né, que era bem famoso, era uma mão fechada assim com o dedo apontado para cima, né? Não era propaganda de cerveja não, né? Número um, mas ele dizia assim: um só caminho, né? Um só caminho. Então, existe a tese de muitos deuses, existe a tese de que você está interferindo na cultura de um povo, você está interferindo no que eles acreditam e no que eles servem.
que eu tenho é que dá a possibilidade dele ter o livre-arbítrio e dele saber que existe um Deus que o ama, né? E que tem um plano para a vida dele. Agora, o que ele vai escolher, né? Cada pessoa escolha por si, né? Então, o livro de Amós, no capítulo 4, no verso 2, o Senhor diz: O Senhor Deus jurou pela sua santidade, que virão dias em que vocês serão arrastados com ganchos até as últimas de vocês serão levadas como anzóis de pesca. Então, o Senhor, ele está dizendo aqui, está avisando que existe um mal para aqueles que não permanecerem no Senhor, ou não estiverem no Senhor, que existe um buraco lá no caminho, na estrada, que o seu plano tem uma falha, que esse seu plano tem algo ruim, né? E ele tem dado tempo para que as pessoas possam ter o conhecimento de Deus, para que as pessoas possam se arrepender, para que as pessoas possam se corrigir, para que nós possamos, né, olhar aí os nossos caminhos. Uma vez alguém falou uma coisa que eu achei bastante interessante, né? Ele falou assim, cara, você acha que se a droga fosse ruim, tanta pessoa se drogava? Você acha que a pessoa, quando ela está na festa, que ela está curtindo ali, que ela está alimentando o homem carnal, o eu interior, você acha que está ruim ali? Se fosse ruim, eles não iam. Se fosse ruim, a pessoa não ia curtir, não ia para lá, não ia para aquela balada, não ia fazer o que ela está fazendo. O ruim é a consequência. Então, a consequência não vale aquele momento de alegria. A consequência não vale aquele momento que você vai passar ali, né? Uma falta de cuidado consigo mesma. A gente estava vendo agora no noticiário uma coisa muito triste, uma coisa que a gente não sabe como que aconteceu. Eu lamento pela família, lamento demais, assim, pelas pessoas que estavam junto com aquela moça. Ela foi fazer um salto de bungee jump, não sei se você viu no noticiário aí, e não amarraram a corda. E jogaram a moça do precipício, assim. E aí, quando viram, cadê a corda? Cadê? Mas será que naquele momento que as pessoas estavam do lado ali, será que não tinha ninguém, meu Deus do céu, que estava atento ao que estava acontecendo, que não viu, que não... O que eles pensaram? Que com ele, enquanto ela estava segura, o pessoal ia amarrar, enquanto ela já estava nos braços? Imagina, porque com certeza alguém notou que não estava amarrada aquela moça, né? Então, eles iam fazer, ela foi para fazer o bug jump, né? Ela foi lá era algo comum, muitas pessoas fizeram isso e tal, só que não se atentaram, não se sabe por quê, né? Que a moça não estava amarrada na corda. E ali aquelas pessoas que estavam daquele lado, que poderiam ter avisado, que poderiam estar atentas àquilo, que talvez elas confiaram, não, esses caras são especialistas, já pularam 10 pessoas aí hoje, tem mais umas 10 para pular, os caras não vão dar essa mancada, os caras devem saber o que estão fazendo, mas eles erraram. E a moça que estava pendurada lá, ela estava tão eufórica, coitada, que ela não notou que não estava amarrada. Então, quando a gente traz isso, né, traçando um paralelo, com todo respeito à família, pelo amor de Deus, com todo respeito aí à pessoa que faleceu, com todo respeito à memória dela, o que a gente quer dizer só é que muitas vezes, né, a gente faz as coisas, nós fazemos as coisas confiados, nós fazemos as coisas achando que vai dar certo. Ela não foi lá para morrer. E muitas vezes nós nos colocamos em algumas situações que você, com certeza, você não foi lá querendo morrer, você não foi lá para dar errado. A culpa não é sua, né? Vamos dizer assim, né? Houve ali uma imprudência das pessoas que estavam ao redor e que conduziram mal aquele processo, e naquele negócio de euforia, coisas ruins aconteceram, né? E eu lamento, mais uma vez, né, os sentimentos para a família. A minha filha já pulou de prédio, né? Ela fez um pêndulo lá, falou, pai, você vai comigo? Eu falei, mas nem a pau, não vou, pelo amor de Deus, tá maluco? Eu acho que você nem devia ir, mas ela foi assim mesmo. E pulou de um prédio ali em São Bernardo, fez o pêndulo, da mesma coisa que aquela menina ia fazer ali, ou muito semelhante, né, e tal. Então eu me coloco no lugar assim, eu falo, você tá maluco, né, e tal. Pulou de viaduto, né, mesma coisa, viaduto. Vou pular do viaduto, gosto de emoção forte, né. E poderia ter acontecido. Não é para acontecer, mas a gente se coloca numa situação de que pode acontecer. E a nossa vida, de muitas maneiras, acontece isso. A gente se coloca em algumas situações de que ninguém quer que aconteça o ruim, ninguém quer que ninguém morra, pelo amor de Deus, mas pode acontecer, né? Por uma falta de cuidado das pessoas que estão ao nosso redor, por uma falta de cuidado, né,
nossa mesmo, que fala assim, não, peraí, vocês estão me erguendo, mas cadê o bagulho no meu pé aqui? Eu não tô amarrado não, ô, cadê? Né? Mas na euforia, às vezes a gente se deixa distrair, né? Então, qual é o cuidado, né, que a gente está tendo, né? Qual é as pessoas que estão ao nosso redor, qual é o cuidado que elas estão tendo com a gente? Elas estão sendo prudentes? A gente está vigiando, né? Amigo, como que é isso aí? Peraí, qual que é o tamanho dessa corda aí? Porque teve uma outra moça que foi pular, o pai pagou para ela, né, para ela fazer esse negócio, e eles calcularam mal o tamanho da corda. Quando chegou lá, a corda era maior do que o lugar onde a mulher ia saltar, então não puxou ela de volta. E aí você fala assim, hum, cara, é opção, é adrenalina, a pessoa não vai lá para morrer, não, lógico que não, ela não vai lá para morrer, ela vai porque ela quer ter uma experiência, porque ela quer viver uma situação, mas é uma situação arriscada, que todo cuidado é pouco, você tem que ter um zelo aí. E a nossa vida é isso, a gente tem situações nas quais nós nos colocamos que elas são situações arriscadas, que elas são situações perigosas, e essa questão espiritual é um só caminho. Essa situação espiritual, ela, ela é isso, onde você vai passar a eternidade, né? Então, porque a hora de tomar decisão é hoje, a hora de tomar decisão é o agora, a hora de tomar decisão é antes do óbito, né? E aqui em Israel, eles não quis ouvir, então, a voz do Senhor. O Senhor tinha um remanescente, tinham aquelas pessoas que seriam guardadas e que seriam salvas e que passariam pela peneira e que seria o remanescente do Senhor, como de fato isso ficou registrado na história. E aí ele fala da restauração após a correção, né? Após a correção, que estaria aqui, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Então, o povo de Israel havia se afastado do Senhor, havia construído templos para deuses estranhos, haviam levantado bezerros de ouro, e aí o Senhor diz aqui, ó, a partir do momento da correção e do entendimento de que eles estavam errados, eles voltando para mim e tal, havendo passado esse tempo e aceito essa realidade, o Senhor levantaria o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante do Edom e de todas as nações que são chamados pelo meu nome. Diz o Senhor que fez estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança semente. Os montes destilarão vinho, e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas e nela habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor. Então, Amós aqui, numa linguagem que lhe é muito particular, né, que ele era um agricultor, ele traz essa palavra final, então, do capítulo 9, onde ele encerra o livro de Amós, e ele fala aqui, né, o que lavra virá após o que colhe, né? Então, haverá abundância, porque vai haver uma colheita, o camarada vai vir, vai plantar de novo, e vai colher, e aí ele vai ter o produto final, que ali é o vinho, né, que vai ser produzido ali nas plantações e na produção, e o povo vai beber, e você, o que plantar, você vai colher, diferente de outros textos em que o Senhor diz que você vai plantar e não vai colher. E quando você colher, se colher, vai ser lançado num saco furado, né? Por quê? Porque é o preço da desobediência, porque é o preço do caminho por onde você tá andando, é a consequência. Mas quando o Senhor restaura, então, o seu templo, quando o Senhor restaura a sua fé, quando você restaurar o seu comportamento, a sua casa será restaurada, a sua casa será cuidada, e você vai andar em novidade de vida, e vai andar em prosperidade, e as coisas vão acontecer do jeito que devem acontecer. Então, esse é o final do capítulo de Amós, trazendo uma esperança, uma palavra de vida para o povo de Israel, após eles havendo aí
se consertado. E só quem já passou por algum tipo de experiência, né, guardadas as devidas proporções, porque aqui ele está falando de nação, a pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor, que teve algum passeio pelo mundo, que andou lá num caminho de dor, num caminho de trevas, e que teve essa experiência de retorno, né, e de abundância novamente, entende, né, essa batalha espiritual, né, que existe no mundo, essa batalha espiritual de que é você confiar numa pessoa, você dedicar àquela pessoa a parte da sua vida, o seu esforço, o seu amor e tal, e a pessoa te deixar ali na berlinda, né? E a pessoa te deixar ali numa situação difícil, né? Isso em termos de namoro, em termos de noivado, em termos de casamento, isso em termos de confiança, em termos de saúde, né? Então, é triste quando você tem ali o seu pai, você tem ali a sua mãe, e o cara vai embora, né? O pai abandona, ou a mãe abandona, né? Então, o cara sai para comprar cigarro e não volta mais, né? Então, quem passou por essas situações semelhantes a essas, né? Emocionais, de emprego ali, você está trabalhando, você está dando seu sangue, você está se esforçando, você tem uma sociedade, a pessoa te trai, a pessoa fecha o teu negócio, ela leva o dinheiro embora. Então, né? Então tem N situações, né? Cada pessoa tem a sua experiência, cada pessoa, né, tem aí a sua própria vida, cada pessoa pode refletir sobre isso, mas o Senhor, ele é aquele que está acima de todas as coisas, ele é aquele que nos encontra na profundidade do abismo que nós estamos ali colocados, ele nos encontra dentro da caverna, ele nos encontra ali, né, dentro do nosso quarto, na nossa solidão e na nossa angústia, e ele restaura todas as coisas quando nós confiamos nele, né? Então, essa é a mensagem aqui do final do texto de Amós, né? E essa é a mensagem que a gente quer deixar aí no dia de hoje. E eu passo para você, Tamires, caso você queira comentar alguma coisa, caso você queira falar alguma coisa, fica à vontade. Se não, eu já agradeço a oportunidade no nome de Jesus e você pode orar aí, finalizando, fica aí a seu critério. No livro de Atos 15, o 16. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Então, graças a Ele, né, que Ele nos dá essa misericórdia de nos restaurar, né, essa promessa, né, que Ele está falando aqui, dessa restauração, que mesmo, né, Ele vai destruir todos aqueles que não quiseram, né, o conserto, todos que não quiseram, mas Ele vai restaurar aqueles que quiseram, né, então só depende da gente. Só depende de nós, né, querermos essa restauração, porque a promessa ela está sobre as nossas vidas. E depende de nós querermos elas sair, né, do lamaçal do pecado, de tudo que nos afeta, pois toda a alegria que o mundo nos dá, ela é momentânea. A gente se alegra, mas daqui a pouco a gente está angustiada, a gente está triste, porque quem tem o temor, né? Quem tem o temor de Deus, está triste, está angustiado, não consegue mais viver como antes, então tudo na nossa vida é assim, né? Só depende de nós. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela palavra do dia de hoje, Pai, que o Senhor tem nos concedido, que o Senhor tem nos ensinado, que possa estar cravada, Senhor Deus, no nosso coração e na nossa mente, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, neste momento, especialmente pela vida do seu Mário, Senhor Deus, que o Senhor possa
Ele está cuidando dele, que o Senhor possa, Pai, livrar ele dessa doença, Pai querido. O Espírito Santo de Deus vai trabalhando na vida dele agora, nesta hora, Senhor. Vai tocando, Pai querido, no pulmão dele, Pai querido, para que venha, Pai querido, tirar toda essa mucosa, Pai querido, dos pulmões dele, Pai querido, que ele venha estar bem, Pai querido, para a tua honra e glória, a tua adoração. Pai, o Senhor sabe, querido, tudo que o teu filho, Pai querido, tem que fazer, Pai, no seu dia a dia, Pai querido, no seu ministério, Pai querido, pregando também a tua palavra. Então, isso, Pai, acaba impedindo ele, Pai querido, de estar nos lugares, Pai querido, que ele vai, sempre vai, Pai, pregar a tua palavra, mas que venha ser por terra em nome de Jesus, Pai querido. Toma essa enfermidade, meu Senhor, em tuas mãos e que ele venha estar bem, Pai querido. Acampa teus anjos, Pai querido, lá no lar dele, Pai querido, para que ele venha cuidar, Pai querido, do teu filho, Senhor Deus. Renova ele, transforma, Pai, cada dia, Senhor Deus. Vai cuidando, Pai querido, que ele venha estar bem, Pai querido. Nós estamos aqui instrumentos, Senhor Deus, para orar, Pai querido, pela vida do teu filho. Nós vamos continuar, Senhor Deus, orando, porque só o Senhor que pode fazer. Só o Senhor que pode fazer todas as coisas e cuidar dele, Pai. Vai tocando no interior, Pai querido, do teu filho, em todo o corpo, todas as partes do corpo, Pai. Que o Senhor possa tocar e que ele venha, Pai querido, parar de sentir essas dores, Pai querido, e venha ficar bem, para a tua honra, para a tua glória e para a tua adoração, Senhor Deus. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. te joga na parede. Estão querendo ser big. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.